Olá, alunos e alunas do YouTube! Vamos começar a 8ª aula do curso de Farmacologia. Hoje falaremos sobre os fármacos que agem na placa motora. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula. O assunto de hoje é bloqueadores neuromusculares. Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem que nós podemos verificar, a classificação ou a distribuição da neurotransmissão, seja ela autônoma ou somática. Okay? Então nós podemos verificar aqui o sistema nervoso autônomo, que nós vimos nas aulas passadas. Ele é dividido em sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Ele possui dois neurônios, um neurônio que é chamado de neurônio pré-ganglionar, neurônio pré-ganglionar, e um outro neurônio que é o neurônio pós-ganglionar, certo? Neurônio pós-ganglionar. Então, no neurônio pré-ganglionar, para o neurônio pós-ganglionar, seja o sistema nervoso simpático ou parasimpático, nós temos a liberação de acetilcolina. Acetilcolina é essa que vai agir em receptores do tipo nicotínico, do tipo NN, de neuronal, certo? Receptores do tipo nicotínico, e aí vão transmitir todo o impulso nervoso até o órgão efetor. O sistema nervoso simpático ele é chamado também de sistema nervoso adrenérgico, já que o neurônio pós-ganglionar ele produz e secreta noradrenalina. O sistema nervoso parasimpático ele é chamado de colinérgico, porque ele produz no neurônio pós-ganglionar a acetilcolina. Okay? Acetilcolina. Essa acetilcolina que age no neurônio pós-ganglionar, diferentemente do pré-ganglionar parasimpático, ele age em receptores do tipo muscarínicos, ok? Receptores muscarínicos. Bem, mas a aula de hoje não vai tratar do sistema nervoso autônomo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fármacos que agem no sistema somático, ou seja, o sistema motor que obedece à nossa vontade e que inerva o músculo estriado. Okay? Então, no sistema somático, nós temos apenas um único neurônio. Então, não há gânglios como no sistema nervoso autônomo. Não há gânglios. É um único neurônio ligando o sistema nervoso central ao órgão efetor, ou seja, ao músculo estriado. E esse neurônio ele é um neurônio colinérgico, é um neurônio produtor de acetilcolina. A acetilcolina é essa que age em receptores do tipo nicotínicos. Okay? Receptores do tipo nicotínico. Só que diferente dos receptores nicotínicos do gânglio, os receptores nicotínicos musculares são do tipo NM. Então apresentam uma estrutura um pouco diferente. Vamos falar sobre essas diferenças estruturais nessa aula. Mas os receptores apresentam estruturas um pouco diferentes. Okay? Então, os fármacos que agem bloqueando a transmissão neuronal para o músculo, ou seja, os bloqueadores neuromusculares, eles vão bloquear a ação da acetilcolina no músculo, diminuindo assim a sua ação despolarizante, representando assim a contração muscular. Okay? Então, são fármacos que vão agir em receptores do tipo nicotínico NI. Então, vamos dar uma olhadinha no roteiro da nossa aula, Então, nessa aula, nós falaremos sobre a estrutura da placa motora, já que a placa motora é que é responsável por transmitir o impulso nervoso desde o sistema nervoso central até o músculo. Falaremos sobre a estrutura dos receptores nicotínicos, nicotínicos NM e NN, principalmente os musculares. Também falaremos sobre os bloqueadores neuromusculares, os diferentes tipos de bloqueadores neuromusculares e seus respectivos mecanismos de ação, as principais vias de absorção, distribuição e metabolismo dos fármacos bloqueadores neuromusculares, o perfil de escolha dos fármacos bloqueadores neuromusculares na clínica médica, as principais aplicações terapêuticas, o perfil toxicológico dos fármacos bloqueadores das junções neuromusculares, e as intervenções para a reversão dos efeitos tóxicos. Muitos desses bloqueadores apresentam diversos efeitos tóxicos e como é que a gente faz para reverter esses efeitos ou não piorar as ações desses bloqueadores neuromusculares. Okay? Então vamos falar inicialmente sobre a estrutura da placa motora. Então o que é a placa motora? Placa motora nada mais, nada menos é
do que a inervação ou a ligação ou a interação do neurônio que vem do sistema nervoso central, o neurônio motor somático, no músculo, né? Então nós podemos observar uma estrutura bastante peculiar, né? Então a placa motora apresenta um neurônio na qual a terminação ela é bastante alargada, e esse alargamento se diz principalmente respeito à liberação de grandes quantidades de acetilcolina. O músculo é uma estrutura muito grande. O músculo, para que ele se contraia de forma rítmica, de forma sincronizada, há necessidade da liberação de acetilcolina em diversas partes do músculo. Então, um único neurônio, ao chegar na placa motora, ele se expande, ele aumenta a sua área de superfície para liberar grandes quantidades de acetilcolina em diversas regiões, para que as fibras musculares sob a ação da acetilcolina possam se contrair de forma rítmica e sincronizada. Okay? Então, a placa motora apresenta essa estrutura bem alargada. Mas vamos verificar como é que acontece todo o processo desde o seu início lá no neurônio. Então, inicialmente vai acontecer um potencial de ação no nervo, né? Então, o nervo vai se despolarizar, vai entrar sódio, vai sair potássio, vai se despolarizar. Esse processo de despolarização ele vai seguir durante todo o neurônio até chegar na terminação do neurônio. E essa despolarização de membrana, né? Como nós vimos em algumas aulas passadas, essa despolarização de membrana tem como efeito a liberação das vesículas de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor que foi sintetizado nos neurônios colinérgicos a partir da colina e do acetil-CoA, foi armazenada em vesículas e após uma despolarização ela é liberada para a fenda sináptica. No caso aqui ele está sendo liberado para uma fenda na qual há um músculo, uma fibra muscular logo após, ou seja, o órgão efetor logo após o neurônio. Esse músculo ele é repleto de receptores nicotínicos, né? Então, quando a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, ele promove uma despolarização. Isso acontece por aumento da permeabilidade de sódio, né? Saída de sódio e entrada de potássio, né? Ou melhor, entrada de sódio e saída de potássio. Essa despolarização é responsável pela contração muscular. Vamos um pouquinho a imagem para a gente poder visualizar isso de forma mais detalhada. Então nós podemos verificar essa região B. Essa região B ela foi aumentada. Nós temos aqui um receptor do tipo nicotínico, né? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco sobre esse receptor. Mas a acetilcolina vai se ligar nesse receptor, vai promover a sua abertura, ou seja, o sódio vai entrar para a fibra muscular. E o sódio, ao entrar na fibra muscular, promove uma despolarização da fibra muscular, ou seja, da célula muscular, né? E a célula muscular despolarizada promove a abertura de canais de cálcio. O cálcio entra e o cálcio é responsável, né, por metabolizar ou por ligar, melhor dizendo, né, actina e a miosina. E a actina e a miosina vão se deslizar uma por cima da outra, promovendo a contração muscular, né? Então, esse seria o principal efeito da acetilcolina. A acetilcolina foi liberada, se ligou em receptores nicotínicos e os receptores nicotínicos despolarizaram a fibra muscular e a fibra muscular despolarizada contraiu. Okay? Então, a acetilcolina é responsável pela contração do músculo esquelético, do músculo estriado esquelético. Então, vamos ver aqui como é a estrutura do receptor nicotínico, né? E quais as diferenças de estrutura entre o receptor nicotínico do músculo e o receptor nicotínico lá. Os receptores nicotínicos são formados por 5 subunidades proteicas, né, que formam o canal iônico, como a gente pode ver na estrutura geral em A, né? Então, nós podemos verificar que ele é formado por 5 subunidades, nesse caso aqui, subunidades alfa, são 2, a beta, a delta, e aqui pode ser uma gama ou pode ser, nesse caso aqui, um epsilon, certo? Ele forma uma estrutura proteica ao redor, né? Todas essas 5 unidades elas formam um círculo e esse círculo é responsável pela passagem de íons por dentro desse canal iônico. Okay? Então, em B, a gente pode ver o sítio de ligação da acetilcolina. Então, a acetilcolina ela se liga nas subunidades alfa.
Então, a subunidade alfa ela é responsável pela ligação à acetilcolina. E essa ligação é resultado da sequência de aminoácidos existentes nessa subunidade, que faz com que essa subunidade consiga interagir com a acetilcolina. Então, quando a acetilcolina se liga na subunidade alfa, o que nós observamos são alterações, alterações na estrutura proteica, na conformação desse canal iônico, na qual o canal iônico se abre para a passagem de íons. Interessantemente, é que a estrutura proteica, a sequência aminoacídica existente no canal iônico é formada principalmente por aminoácidos que se carregam eletronegativamente no interior do canal. Então, com a abertura do canal, essa carga elétrica negativa é responsável pela atração de compostos eletropositivos, no caso sódio. Então, o sódio passa pelo canal iônico porque o sódio eletropositivo é atraído pela eletronegatividade de alguns aminoácidos existentes na luz desse canal, certo? Aqui em D nós podemos observar as diferenças entre os diversos canais, entre os diversos receptores nicotínicos. A gente tem um receptor nicotínico muscular, que é exatamente esse que a gente viu, formado por duas subunidades alfa 1, uma subunidade gama ou epsilon, como eu havia falado, uma subunidade delta e uma subunidade beta, no caso aqui beta 1. Mas existe um receptor nicotínico neuronal, que pode ser de diversos tipos. A gente tem dois tipos principais aqui. Esse neuronal é formado por 3 subunidades beta e 2 subunidades alfa. E esse outro receptor neuronal é formado por 5 subunidades alfa. Lembrando que cada subunidade alfa é capaz de se ligar a uma acetilcolina. Então, no caso do receptor nicotínico muscular, 2 acetilcolinas são necessárias para a abertura do canal. No caso do receptor nicotínico neuronal, se for formado por 2 subunidades alfa, há necessidade de 2 moléculas de acetilcolina. No caso desse segundo receptor neuronal, há necessidade de 5 moléculas de acetilcolina para que abra o canal iônico. Ok? Então, o que são fármacos bloqueadores neuromusculares? Qual o conceito desses fármacos? Então, são drogas capazes de bloquear a contração muscular através da ação na junção neuromuscular. Então, a junção neuromuscular é formada pelo neurônio colinérgico, do sistema nervoso somático, e a placa motora, e o músculo, melhor dizendo, o bloqueio dos receptores nicotínicos pelos fármacos bloqueadores neuromusculares, eles bloqueiam a contração muscular. Então, isso é responsabilidade dos bloqueadores neuromusculares. O primeiro bloqueador neuromuscular descoberto foi a tubucurarina. Tubucurarina é um fármaco, uma molécula existente no curare. Curare é extraído de diversas plantas que os índios usavam para abater suas caças. Então, os índios usavam para abater suas caças. A tubucurarina, nós podemos ver nessa imagem aqui, tem uma estrutura bem grande. Ela era utilizada pelos índios, nas zarabatanas dos índios. Os índios produziam curare através de algumas plantas e conseguiam colocar o veneno curare na ponta das flechas ou na ponta da zarabatana. E aí conseguiu injetar o composto na vítima, na presa. E o curare, ou melhor, a tubucurarina, quando entrava em contato com o músculo, ele bloqueava a ação da acetilcolina na placa motora. Então, como nós podemos ver nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui, em rosa, nós temos a tubucurarina bloqueando os receptores nicotínicos. Se os receptores nicotínicos estão bloqueados, então a acetilcolina que foi liberada, ela não pode agir nos receptores nicotínicos. Consequência imediata disso é que não há contração muscular. Então, os índios, ao jogarem a tubucurarina nas presas, eles provocavam um bloqueio, uma falta de contração muscular nas suas presas. Então, a caça era abatida porque ela não conseguia contrair, não conseguia fugir, não conseguia correr. E muitas delas morriam por asfixia, porque o diafragma também não conseguia
né, promover a sua contração muscular e, consequentemente, não conseguia respirar. Certo? Então era dessa forma que ele agia, e aí ele bloqueava, a tubocurarina bloqueava os receptores nicotínicos por um processo de competição. Ele competia com a acetilcolina pelos receptores nicotínicos, bloqueando assim a ação desse neurotransmissor na placa motora nos receptores nicotínicos. Okay? Então, mas existe além dos receptores, além nos bloqueadores neuromusculares competitivos, que são aqueles que inibem a ação da acetilcolina por competição, eles são muito parecidos com a acetilcolina, então eles se ligam no receptor da acetilcolina, impedindo que o neurotransmissor neuronal, que o neurotransmissor natural, ele possa se ligar. Mas existe ainda outro tipo de bloqueador neuromuscular, que são os bloqueadores despolarizantes. São aqueles que produzem seus efeitos a partir da despolarização sustentada da placa motora. Em instantes veremos como é o mecanismo exato de ação dessas duas classes de bloqueadores neuromusculares. Okay? Vamos ver agora como eles são divididos com relação ao tempo de ação. Né? Então, os bloqueadores despolarizantes, todos eles apresentam tempo de ação curta, né? Que nós temos um exemplo, o succinilmetônio, que dura de 6 a 11 minutos, é o tempo de ação. Isso acontece porque os despolarizantes, eles são muito parecidos com a acetilcolina. Muito parecidos. Eles se ligam no receptor nicotínico, eles despolarizam o receptor nicotínico, eles despolarizam a membrana, né? Como acontece com a acetilcolina, e eles são degradados pela acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase degrada, né, o succinilmetônio como se fosse acetilcolina. Por isso que eles têm um tempo de ação muito curto. Obviamente, bem maior do que a acetilcolina, mas muito curto comparado a alguns não despolarizantes. Okay? Nos não despolarizantes, eles podem ser divididos em fármacos de ação curta, no caso do mivacúrio, de 15 a 21 minutos, os de ação intermediária, atracúrio, 45 minutos, vecurônio, 40 a 45 minutos, e o rocurônio, de 36 a 73 minutos, e aqueles de ação prolongada, né? No caso da D-tubocurarina, 80 minutos, e o pancurônio, de 85 a 100 minutos. Então, alguns deles podem durar até quase 2 horas, né? No caso do pancurônio, okay? São de ação prolongada. Então, vamos ver como é que agem esses bloqueadores neuromusculares. Então, primeiro, os bloqueadores ditos competitivos. No caso, a tubocurarina é um exemplo deles. A tubocurarina, ela se liga ao receptor nicotínico na junção neuromuscular, como a gente pode ver nessa imagem, e impede que a acetilcolina se ligue a esse receptor. Bem, se a tubocurarina se liga e não promove a despolarização da membrana, como acontece com a acetilcolina, o que nós podemos esperar é que o músculo não se contraia. Então, ele vai competir com a acetilcolina pelo mesmo local de ação. Okay? Então, os fármacos bloqueadores neuromusculares competitivos, eles competem com a acetilcolina pelo mesmo local de ação, e eles impedem que a acetilcolina se ligue e, consequentemente, que ela produza uma despolarização da membrana e, consequentemente, uma contração muscular. Por isso que eles relaxam o músculo. Já os fármacos bloqueadores neuromusculares despolarizantes, eles promovem o bloqueio neuromuscular através de 2 fases. Na fase 1, o bloqueador se liga no receptor nicotínico, né, exemplificado aqui pela succinilcolina. Ele se liga no receptor nicotínico e promove uma despolarização, ou seja, uma descarga inicial, e essa descarga inicial, essa despolarização inicial, produz o que nós chamamos de fasciculações, que são o músculo se contraindo de forma bem rápida. Então, nessa fase 1, o fármaco se liga e age como se fosse acetilcolina, ou seja, ele age promovendo uma despolarização. Aí vem a segunda fase, né? Vem a segunda fase. A succinilcolina, o fármaco despolarizante, ele se desliga do receptor nicotínico. Esse receptor nicotínico, ele se repolariza, né? Essa membrana, melhor dizendo, ela se repolariza, mas o receptor nicotínico, ele fica dessensibilizado aos efeitos da acetilcolina.
ele fica dessensibilizado ao efeito da acetilcolina. Então, a acetilcolina pode até se ligar novamente ao receptor, mas não consegue despolarizar ele, pelo menos por algum tempo, pelo menos por alguns minutos, né? Então, dessa forma, ele causa um bloqueio neuromuscular, ele causa um relaxamento muscular, porque a acetilcolina não consegue agir quase que imediatamente ao efeito desse agente despolarizante, certo? Então vamos ver qual a relação entre estrutura química e atividade farmacológica. Então todos os bloqueadores neuromusculares, eles são compostos de amônio quaternário. Por que eles precisam ser derivados, eles precisam ser compostos de amônio quaternário? Porque eles precisam se assemelhar à acetilcolina. A acetilcolina é um composto de amônio quaternário. Então, para se ligar no receptor nicotínico, todos eles precisam ter essa estrutura de amônio quaternário. Então, vamos ver alguns deles, né? Então, inicialmente, a gente pode ver lá em cima os bloqueadores neuromusculares despolarizantes. São fármacos geralmente pequenos, né? Succinilmetônio é um exemplo, decametônio é outro exemplo. São fármacos pequenos, são fármacos que apresentam no nitrogênio quaternário, aqui, semelhante à acetilcolina. E eles são pequenos porque eles são muito parecidos com a acetilcolina. Então, eles se ligam no receptor nicotínico e agem como se fosse acetilcolina. Por isso que eles despolarizam a membrana, né? Já os bloqueadores neuromusculares competitivos, eles apresentam uma estrutura grande. E essa estrutura até se liga, uma parte dela até se liga no receptor nicotínico. Mas ela, por ser uma estrutura grande, ela impede que a acetilcolina consiga deslocar esse receptor, consiga deslocar esse bloqueador, né, impedindo que ele haja de forma adequada. Então, esses bloqueadores ditos competitivos ou não despolarizantes, né, nós temos aqui alguns exemplos, os derivados benzil-isoquinolínicos, né, a tubucurarina e o atracúrio ou cisacúrio, são exemplos dessa classe de fármacos. Os derivados aminoesteroides, o vencurônio e o rocurônio, são todas estruturas grandes, mas têm em comum a presença do amônio quaternário, né? A presença do amônio quaternário é isso que faz com que esses bloqueadores consigam se ligar em receptores nicotínicos, ok? Subindo um pouco mais, nós temos os derivados da clorofurato ônio misto, né? O gantacúrio é o exemplo dessa classe de fármacos, ok? Bem, na medicina, os bloqueadores neuromusculares têm uma função importante, eles são relaxantes musculares. E são relaxantes musculares que podem ser utilizados, por exemplo, em grandes cirurgias abdominais, na qual o médico precisa, né, manipular os órgãos, precisa manipular os músculos, e é interessante que esses músculos não estejam contraídos, né, que eles estejam relaxados para facilitar essa manipulação. Também no relaxamento para intubação endotraqueal, né, na passagem do tubo pela traqueia, é importante que o músculo esteja também relaxado para que haja facilidade nesse procedimento cirúrgico, né? Para manter o paciente imóvel durante o procedimento cirúrgico, também é uma indicação, como coadjuvantes em anestesias. Talvez esse seja um dos principais. Ele é coadjuvante nas anestesias. Algum tempo atrás, os anestésicos eram utilizados em altas concentrações. Só que anestésicos em altas concentrações existe a chance de causar paralisia respiratória. Então, com os bloqueadores neuromusculares, a necessidade do anestésico é menor. Então, a diminuição na concentração do anestésico, consequentemente, o risco de causar uma paralisia respiratória também é menor. Também são utilizados em unidades de terapia intensiva e em situações de espasticidade, ou seja, quando o músculo está muito contraído, em alguma situação em que há uma verdadeira contração exagerada do músculo, o bloqueador neuromuscular também pode ser utilizado para promover o relaxamento desse músculo até que ele volte ao seu estado normal. Então vamos falar primeiro sobre os bloqueadores competitivos, né? Depois a gente fala sobre os bloqueadores despolarizantes. Então os efeitos dos bloqueadores competitivos, eles causam paralisia motora, ele age em diversos músculos, nos olhos, na face, nos membros, na faringe e também nos músculos respiratórios, mas eles não reduzem nem a consciência e nem a percepção. Ou seja, a consciência e a percepção da dor, elas permanecem normais.
Então, o bloqueador neuromuscular ele é utilizado em cirurgias para facilitar a manipulação dos órgãos e dos tecidos, mas ele não causa nem inconsciência nem causa redução da dor. Ou seja, isso é responsabilidade do anestésico que foi aplicado, né, para a realização da cirurgia. Mas como eu falei para vocês, ele age em diversos músculos, olhos, face, membros, faringe e músculos respiratórios, mas essa ação ela apresenta uma sequência, a ação sobre esses músculos apresenta uma sequência específica, né? Então, nós podemos observar nessa imagem aí, nesse esquema, que o bloqueio neuromuscular acontece inicialmente nos músculos oculares, depois nos músculos da face, da laringe, seguida pelos músculos dos membros, do pescoço, do tronco e só finalmente nós temos o bloqueio dos músculos respiratórios. Isso faz com que esses fármacos sejam bem seguros comparados, por exemplo, aos anestésicos gerais, né, que causam bloqueio dos músculos respiratórios de forma muito mais imediata. Isso acontece, essa sequência acontece porque o bloqueio acontece principalmente nos músculos pequenos e naqueles que apresentam contrações mais rápidas, né? Então a ação dele é principalmente nos músculos pequenos e que apresentam contrações rápidas. Por isso que os músculos oculares são bloqueados inicialmente e os músculos respiratórios, que são músculos grandes e que apresentam contrações um pouco mais lentas, são bloqueados por último. Mas a recuperação, ao contrário do bloqueio, ela acontece em sequência inversa. Então, os músculos respiratórios são recuperados ou seu efeito é revertido inicialmente, depois os músculos do tronco, depois do pescoço, dos membros, da face, da faringe e, finalmente, os músculos oculares, né? Então, o bloqueio acontece do menor para o maior e a recuperação acontece do maior para o menor. Usos terapêuticos dos bloqueadores competitivos. Eu já havia falado isso, mas é sempre bom repetir. Os bloqueadores competitivos são extremamente úteis como adjuvantes anestésicos. Eles permitem uma menor dose da anestesia. Então, com os bloqueadores neuromusculares, os níveis de anestésicos podem ser menor. A consequência disso é que a chance de bloqueio ou parada respiratória também vai ser menor. Isso foi um avanço muito grande na medicina. Com relação à farmacocinética, os bloqueadores neuromusculares competitivos, eles são administrados por via intravenosa. São diferentes, a gente já falou sobre isso lá naquele quadrinho, vamos falar melhor sobre eles aqui, né? Mas eles são diferentes com relação à velocidade de início e também à duração da ação. São fármacos que não atravessam a barreira hematoencefálica, né? Então, por isso que eles não promovem perda da consciência nem redução da percepção da dor. E são fármacos, aqui um detalhe bastante interessante, são fármacos que não são absorvidos no trato gastrointestinal. E isso já era conhecido dos índios. Então os índios utilizavam a curare nas suas flechas, nas suas zarabatanas para abater a caça, mas imediatamente eles pegavam a caça e comiam a caça, mesmo sabendo que ali foi injetado veneno. Mas eles sabiam, obviamente, não de forma científica, mas eles sabiam que aquele veneno não causava mal quando ingerido pelo trato gastrointestinal. Então, por isso que a curare não agia nos índios que comiam a caça que foi abatida pelo curare, porque eles não atravessam o trato gastrointestinal. E por essa razão, eles são administrados apenas por via intravenosa. Como podemos reverter o bloqueio dos agentes não despolarizantes, pelo bloqueio pelos agentes que são competitivos? Então, se os bloqueadores neuromusculares competem pela acetilcolina pelo mesmo sítio ativo, pelo mesmo local no receptor nicotínico, nós podemos reverter esses efeitos aumentando os níveis de acetilcolina. E nós aumentaremos os níveis de acetilcolina utilizando inibidores da acetilcolinesterase. Então, os inibidores da acetilcolinesterase, eles vão bloquear a ação da enzima, da acetilcolinesterase, fazendo com que ela não seja degradada. Sem degradação da acetilcolina, nós temos aumento do neurotransmissor e esse neurotransmissor irá competir de forma mais favorável com o bloqueador neuromuscular.
podendo assim reverter os seus efeitos, né? Então, nós temos o bloqueio da acetilcolinesterase, é uma das formas de reverter a ação competitiva dos bloqueadores neuromusculares do tipo não despolarizantes, ok? Quais os principais efeitos indesejáveis dos agentes competitivos, dos agentes não despolarizantes? Então, nós podemos observar aqui que alguns deles apresentam efeitos indesejáveis, principalmente relacionados à sua falta de seletividade. Por exemplo, a D-tubocurarina, ele promove o bloqueio ganglionar, bloqueio dos receptores nicotínicos do tipo NN. Ao bloquear os gânglios, eles promovem uma redução do simpático e do parasimpático. Mas no simpático ele promove redução da pressão arterial, porque não é liberado nem noradrenalina e nem adrenalina. Com a redução da pressão arterial, nós temos uma taquicardia reflexa, né? Então, um dos efeitos da D-tubocurarina, ao bloquear o gânglio, é promover uma redução da pressão arterial e uma taquicardia reflexa. Também a D-tubocurarina promove liberação de histamina. Aparentemente, essa liberação é uma liberação direta, ou seja, ela incide sobre os mastócitos, promovendo um aumento da liberação de histamina. Com o aumento da liberação de histamina, nós temos alguns efeitos também importantes, como hipotensão, broncoconstricção, e aí nós temos que ter cuidado com as pessoas que apresentam ataques asmáticos ou problemas obstrutivos, né, do brônquio. Também aumenta a secreção brônquica e aumenta a salivação. Isso é feito da histamina. Então, a D-tubocurarina, ao bloquear o gânglio, promove redução da pressão arterial, ou seja, hipotensão, promove taquicardia reflexa e, por liberar a histamina, hipotensão. A hipotensão é ainda potencializada pelo efeito do bloqueio ganglionar. Broncoconstricção, aumenta a secreção brônquica e também aumento da salivação. Já a galamina, ela não é totalmente seletiva para receptores nicotínicos NM, ela bloqueia também alguns receptores muscarínicos. Então, ao bloquear receptores muscarínicos, estaremos bloqueando assim os efeitos parasimpáticos. E aí nós temos aquele homeostase que a gente viu nas aulas passadas, simpático, parasimpático. Com o bloqueio do parasimpático, nós temos exacerbação do simpático. E o que é que o simpático vai fazer? Aumento da frequência cardíaca, taquicardia, e aumento da pressão arterial e hipertensão. Então, alguns efeitos indesejáveis da galamina pelo bloqueio muscarínico é taquicardia e também hipertensão arterial. Já o pancurônio promove também bloqueio ganglionar, semelhante ao que a tubocurarina promoveu. E com o bloqueio ganglionar nós temos redução da pressão arterial e a taquicardia reflexa. Mas ao contrário da D-tubocurarina, o pancurônio não promove ou promove uma baixa liberação de histamina. E aí os efeitos de hipotensão, broncoconstricção, secreção brônquica e salivação excessiva, elas não acontecem de forma semelhante à D-tubocurarina. Nessa tabela, nós podemos verificar a relação da estimulação da liberação de histamina por diversos bloqueadores neuromusculares do tipo competitivo, né? Então, a D-tubocurarina é o fármaco competitivo, bloqueador neuromuscular competitivo, que tem maior ação na liberação da histamina. Então, quando é administrado D-tubocurarina, um dos principais efeitos é a liberação da histamina. Quando nós comparamos com os outros fármacos, atracúrio, mivacúrio, pancurônio, galamina, pipecurônio e doxacúrio, todos eles apresentam uma leve liberação de histamina. Então, apenas a D-tubocurarina apresenta uma elevada liberação de histamina. E o vecurônio é o único desses fármacos que não apresenta liberação de histamina. Então, seus efeitos não estão relacionados à liberação de histamina pelos mastócitos. Então, comparando os efeitos adversos dos bloqueadores neuromusculares competitivos, né? Nós temos aqui a D-tubocurarina, que apresenta uma velocidade de início lenta, mais de 5 minutos para começar a agir, e uma duração de ação prolongada, de 1 a 2 horas aproximadamente. Então, a escolha desses fármacos bloqueadores neuromusculares competitivos vai depender muito de quais efeitos adversos ele vai provocar, mas também da sua farmacocinética.
nós precisamos que um fármaco inicie a sua ação rapidamente, ou que ele dure rapidamente, ou que ele dure, né, de uma forma mais rápida, então nós podemos fazer nossas escolhas dependendo de qual procedimento cirúrgico, né, dependendo de qual tempo é necessário que esse fármaco age. No caso da D-tubocurarina, ela pode agir aí por 1 a 2 horas e produz efeitos adversos graves, né, de certa forma, como hipotensão, relacionada ao bloqueio ganglionar e relacionada também à liberação de histamina, e também broncoconstricção relacionada principalmente à liberação de histamina. A galamina apresenta uma velocidade de início lenta, como a D-tubocurarina, ou seja, acima de 5 minutos, uma duração de ação também prolongada, acima de 2 horas, né, ou próximo de 2 horas, e apresenta como efeitos adversos um ataque cardíaco relacionado ao antagonismo de receptores muscarínicos. Se ela antagoniza receptores muscarínicos, ela exacerba os efeitos simpáticos. Os efeitos simpáticos estão relacionados a ataque cardíaco e também a hipertensão arterial. Pancurônio apresenta uma velocidade de início intermediária, de 2 a 3 minutos, e uma duração de ação prolongada, né, aí próximo de 2 horas, como aconteceu com a D-tubocurarina e com a galamina, e apresenta um ataque cardíaco discreta, né, principalmente relacionada ao efeito sobre os gânglios, né, ao bloqueio ganglionar, resultando numa hipotensão e no ataque cardíaco reflexo. O fecurônio também apresenta uma velocidade de início intermediária e uma duração de ação agora não prolongada como o pancurônio, mas intermediária também, né, de 30 a 40 minutos, e apresenta poucos efeitos colaterais. Já o atracúrio apresenta uma velocidade de início intermediária, como o pancurônio e o vencurônio, e uma duração de ação também intermediária, como o vencurônio, aí, menos de 30 minutos. E seus efeitos adversos estão relacionados com hipotensão transitória, principalmente relacionada à liberação de histamina. E o mivacúrio apresenta uma velocidade de início rápida, menos de 2 minutos, e uma duração de ação também muito rápida, né? Aí aproximadamente 15 minutos. Está relacionado com hipotensão transitória, relacionado assim com a liberação de histamina. Então, os principais efeitos adversos dos bloqueadores neuromusculares competitivos estão relacionados ou à sua ação de bloquear o gânglio, e ao bloquear o gânglio, ele reduz a pressão arterial, ou seja, causa uma hipotensão, e essa hipotensão gera um ataque cardíaco reflexo. Outros estão relacionados à liberação de histamina, e ao liberar histamina ocorre uma hipotensão, ocorre uma broncoconstricção, ocorre uma maior secreção salivar. E também alguns efeitos adversos estão relacionados ao antagonismo muscarínico. Ao se ligar em receptores muscarínicos, bloqueando eles, nós temos a exacerbação do sistema nervoso simpático. Exacerbação do sistema nervoso simpático se reflete em hipertensão e também taquicardia. Os bloqueadores despolarizantes. Então, os bloqueadores despolarizantes, eles se ligam no receptor, como nós já vimos, receptores nicotínicos, despolarizam o receptor, ou seja, inicialmente eles agem como se fosse acetilcolina. Essa é a fase 1. Eles se desligam, a membrana se repolariza, mas o receptor ele se torna insensível à ação da acetilcolina. Nessa primeira fase, na fase que ele se liga e despolariza, ele causa fasciculações. Então, um dos efeitos encontrados nos receptores despolarizantes são as fasciculações iniciais e o consequente bloqueio da contração muscular. Então, inicialmente a fasciculação, posteriormente o bloqueio neuromuscular. Um dos principais usos, né, dos bloqueadores neuromusculares do tipo despolarizantes é facilitar a intubação endotraqueal. Então, por relaxar os músculos da traqueia, né, há uma facilidade maior de injetar ou de inserir, né, o tubo endotraqueal, né, para facilitar todo o procedimento médico. Com relação à sua farmacocinética, os bloqueadores neuromusculares do tipo despolarizantes, ao contrário dos bloqueadores competitivos, todos eles apresentam apenas uma rápida e curta duração de ação, então eles iniciam sua ação muito rapidamente, e a duração de ação também é bastante curta. Isso é resultado da sua semelhança com a acetilcolina e sua fácil degradação
pela acetilcolinesterase. Então, rapidamente, eles são degradados pela acetilcolinesterase. E eles, como os bloqueadores do tipo competitivo, eles não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, nenhum bloqueador neuromuscular, seja ele competitivo ou seja ele despolarizante, atravessa aí a barreira hematoencefálica, ou seja, age no sistema nervoso central. Os seus efeitos indesejáveis estão relacionados à bradicardia. E essa bradicardia acontece porque, por ele ser um bloqueador despolarizante, ele vai promover a entrada de sódio e a saída de potássio. E essa saída de potássio vai ser responsável pelas arritmias. Então, nós temos uma hiperpotassemia que vai causar bradicardia, que vai causar também arritmias. E aí um cuidado especial tem que ser dado para os queimados, para as pessoas com traumatismos, porque essas pessoas possuem lesões musculares, e as lesões musculares são responsáveis pela liberação de mais potássio esse que vai agir no coração, causando essas arritmias cardíacas. Então, um dos efeitos importantes dos bloqueadores despolarizantes é o aumento do potássio. O aumento do potássio pode causar aí as arritmias cardíacas. Também pode causar aumento da pressão intraocular, por contração da musculatura extraocular. Pode provocar uma paralisia prolongada em pessoas que possuem acetilcolinesterase geneticamente modificada. Então, algumas pessoas apresentam alterações genéticas na acetilcolinesterase e o bloqueador ele é degradado mais lentamente. Por ele ser degradado mais lentamente, nós temos um aumento do tempo de sua ação, ou seja, uma paralisia prolongada. Também devemos ter cuidado, no caso da paralisia prolongada, ao se usar inibidores da acetilcolinesterase. Devemos ter cuidado ao utilizar os inibidores da acetilcolinesterase, como os organofosforados, né? Isso acontece porque, ao contrário dos inibidores que são competitivos, onde nós revertemos os seus efeitos utilizando os inibidores da acetilcolinesterase, porque nós vamos aumentar ou facilitar a competição entre a acetilcolina e o bloqueador, revertendo os efeitos do bloqueador. Aqui, ao se usar o inibidor da acetilcolinesterase, o que nós observamos é um aumento dos efeitos do bloqueador neuromuscular, já que eles agem de forma bem parecida, por despolarização de membrana, e nós temos uma paralisia prolongada. E também um dos efeitos indesejáveis é a hipertermia maligna. Hipertermia maligna pode ser congênita, mais rara, e que causa espasmos musculares e aumento súbito da temperatura corporal. Então, esses são os principais efeitos adversos dos bloqueadores ditos despolarizantes. Então, aqui nós podemos observar as principais interações medicamentosas dos bloqueadores neuromusculares. Eles interagem com os inibidores da acetilcolinesterase. Então, como nós vimos, os inibidores da acetilcolinesterase vão aumentar os níveis de acetilcolina. Consequentemente, eles vão reverter os efeitos dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. Mas no caso dos bloqueadores despolarizantes, eles vão prolongar o seu efeito, já que nós teremos aí uma somação de efeitos do bloqueador mais o aumento da acetilcolina. Com relação aos anestésicos gerais, os anestésicos gerais vão promover uma ação estabilizadora da junção neuromuscular, o alotano faz isso, e ao estabilizar a junção neuromuscular, ele também vai potencializar os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. Os antibióticos aminoglicosídeos, eles são sinérgicos com os bloqueadores neuromusculares, principalmente os bloqueadores neuromusculares do tipo competitivo. Então, os bloqueadores neuromusculares competitivos têm sinergismo com os antibióticos aminoglicosídeos, como gentamicina e tobramicina, aumentando assim os seus efeitos bloqueadores. Os bloqueadores neuromusculares também interagem com os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio podem provocar também bloqueio ganglionar. E aqueles bloqueadores que já provocam bloqueio ganglionar, nós teremos uma somação da taquicardia, já que o bloqueio ganglionar provoca redução da pressão arterial e, consequentemente, a taquicardia reflexa. Nós podemos observar nesse gráfico os índices de uso dos principais bloqueadores neuromusculares no Brasil. O bloqueador neuromuscular mais utilizado no Brasil, e acima de 30%, é o atracúrio, seguido do pancurônio aí com quase 25%.
Então, esses dois bloqueadores, o atracúrio mais o pancurônio, respondem por mais de 50% do uso de todos os bloqueadores neuromusculares. E o uso deles se diz respeito principalmente às suas características farmacocinéticas, que são intermediárias, o seu início de ação não é tão longo e a sua duração de ação também não é tão longa, podendo ser utilizado para a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos, assim como os seus efeitos adversos são menores. Eles têm menores ações sobre os gânglios, menores liberações de histamina e também menores bloqueios muscarínicos. Então, eles apresentam no seu conjunto, no seu equilíbrio, as melhores características comparados aí aos outros bloqueadores neuromusculares. E aqui nós podemos observar, para finalizar a aula, as desvantagens, algumas desvantagens e algumas vantagens dos principais bloqueadores neuromusculares. Com relação à desvantagem, nós temos o principal bloqueador neuromuscular, a tubucurarina, um dos mais desvantajosos, inclusive nos Estados Unidos esse bloqueador não é mais utilizado. Ela pode induzir a liberação de histamina, promover bloqueio ganglionar, e o fármaco também pode diminuir a pressão arterial, principalmente devido à sua ação de bloqueio ganglionar. Então são as principais desvantagens do uso da tubucurarina. Já com relação às vantagens, nós temos aqui o mivacúrio. O mivacúrio tem início de ação similar ao cisacúrio, aí pode começar a agir em torno de 2 minutos. Isso é bastante importante, porque o início de ação é algo importante para o bloqueio neuromuscular. Mas a recuperação do bloqueio é mais rápida do que o cisacúrio. Então, uma das vantagens do mivacúrio é essa. Ela tem o início de ação muito próximo do cisacúrio, mas seus efeitos acabam em 16 minutos, podendo ser utilizada para procedimentos cirúrgicos que são curtos, ao contrário do cisacúrio, que pode agir ou age aí por 90 minutos. Já o cisacúrio ele é útil na ventilação mecânica de pacientes criticamente doentes e também degrada-se espontaneamente no plasma e é o único fármaco bloqueador neuromuscular cuja dose não precisa ser reduzida em pacientes com insuficiência renal. Certo? Então, essas são as principais vantagens aí do mivacúrio e também do cisacúrio. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Nessa aula a gente falou sobre os bloqueadores neuromusculares, os bloqueadores que agem na placa motora, bloqueando a ação da acetilcolina em receptores nicotínicos do tipo NM, impedindo assim que haja contração muscular e facilitando alguns procedimentos cirúrgicos